Olá, pessoal, boa noite. Esperar o pessoal chegar, esperar minha convidada chegar. Estamos aqui preparando nossa live de hoje. Nós vamos falar hoje com uma coach, especialista em autoconhecimento e meditação. E por que que isso é importante, né, gente? Nós precisamos nos conhecer alguns gatilhos. Oi, Ana Rita, querida. Ei, meu amor. Ei, meu Érica. Boa noite, tô esperando minha convidada chegar. Oi, Rosana. Ela tá se preparando porque ela vai ensinar a gente hoje a ter um autoconhecimento para poder lidar com as nossas emoções, com as nossas atitudes. E ela tem muitas saudades também, Érica. E ela tem muitos seguidores. Ela tem uma turma de 500 alunas online em que ela dá assessoria, tá? Para fazer um treinamento mental. Nós sabemos que lidar com as nossas emoções não é fácil, não é verdade? E hoje eu acho que essa live vai vir muito a calhar por causa de tanto que a gente escutou hoje sobre o coronavírus, todo mundo começando a ficar apavorado, preocupado. Oi, Celeste, fica aí com a gente hoje, que vai falar uma coach. Olha aqui, Celeste, que lindo que eu tô, olha. Você conhece isso aqui? Amiga que é amiga de verdade, gente, dá presente de aniversário um mês antes. Um mês e meio antes. A amiga já dá presente. Olha que coisa linda. E nós estamos esperando aqui a Rafaela Salgado, nossa convidada de hoje. Ela já deve estar quase pronta, ela acabou de chegar em casa, correndo, atrasada, e já ela vai entrar. Bom, por que é uma live, apesar de ter sido... Boa noite, Judite. Por que foi assim, uma live bem providencial no dia de hoje, apesar de já ter sido programada com antecedência, né? Porque hoje, gente, não sei vocês, mas eu escutei o dia inteiro falando de coronavírus. E as pessoas estão meio apavoradas. E nessa hora, é bom a gente ouvir essas palavras de pessoas que estudam a mente, que estudam o comportamento humano, pra gente se autoconhecer, a gente meditar, ninguém entrar em pânico, achar que vai morrer, que vai ter um negócio, entendeu? Então acho que uma live vai ser bem providencial hoje. E eu tô esperando ela entrar, tá bom? Manda salve pra minha tio. Não sei quem que é esse. E assim que ela estiver pronta, ela vai me chamar aqui, tá bom? Eu não sei que horas que vai ser. Ela já deve estar quase pronta. E a questão que nós vamos levantar, eu já vou dar uma adiantada aqui para vocês verem que vai ser interessante. É o seguinte, hoje os meios de comunicação estão disseminando muito o fato de ter que se exercitar, de ter que fazer uma atividade física. Ai, chegou. Rafa chegou. Só que às vezes a gente não consegue lidar conosco mesmas, não é verdade? Você sabe o que você tem que fazer, você sabe que é importante, mas você não toma uma atitude. Ou se toma, nossos planos começam... Você tem aquele momento, você faz um planejamento, você quer começar e o negócio não vai, né? De repente vai na segunda e depois não continua pra frente. Então nós precisamos aprender a lidar conosco mesma. Rafa, faz um convite aí pra você entrar ao vivo comigo. Tô louca pra gente conversar. Pra começar logo. Oi, Rafa. Boa Olá, noite. pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Gente, eu estava aqui atendendo as minhas clientes, a gente acabou de finalizar, porque agora eu estou preparada para conversar com vocês sobre autoconhecimento, sobre ansiedade. Então, aproveitem esse momento para a gente estar mais presente, né? Para a gente buscar tudo isso. Olha Paula, só, muito obrigada Rafa. pelo convite, adorei. É uma honra ter você aqui com a gente, tá? Obrigada.
E eu tava falando aqui com o pessoal, vamos pensar assim, você fala um pouquinho sobre você, como é que é o seu trabalho, você tem uma turma, né? Fala pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho. Quando a gente está focado muito nessa questão do autoconhecimento, gente, eu sempre busquei muito porque eu precisava, né? Hoje eu trabalho, sou especialista em autoconhecimento e meditação. E por muitos e muitos anos eu me sabotei porque eu não acreditava no meu potencial, eu não acreditava que eu poderia ser a mulher que eu sou hoje. Porque eu era uma pessoa totalmente insegura. E através desse caminho, eu fui para o autoconhecimento. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fiz meu treinamento, eu tinha 17 anos. E eu falei assim, caramba, como assim? Eu tenho 17 anos e eu não me conheço, eu não sei quem eu sou. E era uma época muito conturbada na minha vida, né? Porque a gente estava naquele período de escolher faculdade e tudo mais. E por aí foi. Então eu fui me especializando, eu vim de uma escola internacional que chama Condor Blanco. Lá eu tive a oportunidade de fazer vários cursos, fica no sul do Chile, num lugar maravilhoso. E fui me especializando em São Paulo, Campinas. E hoje eu atuo como especialista em autoconhecimento e meditação. Então eu já atendi milhares de pessoas aqui de fora, em outros países, porque eu faço atendimento online também, tendo muita gente, inclusive Então, fora do Brasil, que estão buscando, né, se conhecer e principalmente trabalhar a meditação e o autoconhecimento. e é muito, muito legal, o Rafa. E eu estava fazendo uma introdução antes de você chegar, que assim, um problema que a gente tem muito porque assim, a informação que as pessoas precisam se exercitar, que as mulheres precisam se cuidar, todo mundo já sabe, né? Eu acho que só um ET que não sabe nos dias de hoje a importância da atividade física, né? Não só para autoestima, mas também para saúde, não tem substituto. Mas a gente vê, na live da semana passada, eu estava com uma reumatologista aqui. E a gente falando sobre as dores, a musculação e tal, e uma seguidora fez uma pergunta para ela, muito interessante. Ela falou assim: e quando a gente já sabe disso tudo e a gente não consegue tomar uma atitude? Aí eu falei com ela, aí a minha convidada assim não sabia muito responder, respondeu da melhor maneira que ela podia. Eu falei, gente, semana que vem vai ter uma pessoa especialista para ajudar a gente nessa área, né? E eu passo a pergunta dela para você, Sim, com como que a certeza. gente faz, né, para levar os planos adiante? Muitas vezes, Paulo, as pessoas me procuram exatamente por isso. Rafa, eu quero emagrecer. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que me alimentar bem, eu sei que eu tenho que fazer atividade física. Só que por que que eu não consigo fazer tudo isso? E a gente começa a entender que cada um tem a sua individualidade. Isso é muito legal da gente deixar específico aqui. Porque você precisa entender a primeira coisa, o que que tá me bloqueando, sabe? Porque às vezes, de forma inconsciente, você acredita que você não é capaz, que você não merece, que aquilo não é para você, que você não é importante. Então você nunca tem tempo para se alimentar de forma correta, você nunca tem tempo para fazer atividade física. Então, quando a gente fala desse processo de autoconhecimento, é exatamente para isso, para eu começar a entender aonde que eu estou me travando. Porque se eu não me Uhum. coloco como uma pessoa que sim é importante, né? E às vezes, como você trabalha muito com muitas mulheres, e às vezes tem essa questão de filhos, né? E é um período da mulher, né? Até que ponto assim, ela é totalmente mãe, até que ponto ela nunca tem tempo para ela. E chega uma hora que confunde, né? Porque assim, se você não consegue tirar esse tempo pra você, daqui a pouco, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida? Aí o seu filho cresce, seu filho vai com seus projetos e a gente começa a desenvolver até, né, a síndrome do ninho vazio, porque quem sou eu? Me perdi no meio desse caminho. E não é que uma coisa ela tá totalmente fora, só que quando você se conhece, você tem a oportunidade de entender o que que tá te bloqueando. Respondi a mais alguma dúvida, alguma coisa que você queira aprofundar? É por aí mesmo. Porque assim, a minha especialidade é mulheres maduras, né? Uhum. Normalmente, elas já passaram dessa fase, assim. O discurso é muito parecido quando elas me procuram. Olha, a vida toda eu cuidei da minha família, dediquei meu trabalho, e agora como é que eu tô? De repente, eu olhei para mim e olha o estado que eu estou. Né? Então, mais ou menos esse discurso mesmo que você falou. E essa idade, assim, elas têm muita convicção do que elas querem, sabe? A grande maioria, né? Muitas me procuram e se propõem e fazem, né? Mas a gente sabe também que tem aquelas que também sabe, que inclusive essa que me perguntou
sabe da importância e tal, realmente não toma atitude, né? E eu acho que esse caminho do autoconhecimento é essencial pra gente. Isso. Descobrir os gatilhos, né? Tipo, o que me faz. Quando eu fiz a chamada para essa live, eu falei, eu sei que um gatilho meu, por exemplo, quando tem muito problema, eu tô muito para baixo, eu tenho a tendência de me alimentar mal e não querer malhar. Eu tenho a tendência, Uhum. né? Então, o que você tem para dizer para a gente sobre esses gatilhos, como reconhecer isso nessa busca do autoconhecimento? Isso. Esses gatilhos, Paula, normalmente a gente chama isso de fuga, sabe? Então, o que que acontece com as fugas? É alguma coisa que não tá bem na minha vida, ou você brigou com alguém, ou você tá preocupado com sua situação financeira, com o seu trabalho, enfim, com alguma coisa, e você começa a descontar isso, sabe? Aí você começa, às vezes, a descontar na alimentação, às vezes você começa a descontar isso, né? Em álcool, em drogas, tem essa questão do sexo também. Então, assim, tudo a gente vai gerando fuga, porque eu não quero olhar para aquele problema, porque às vezes olhar para aquele problema dói. Então, de forma inconsciente, a gente vai gerando essas fugas né, no nosso comportamento. Essa questão do autoconhecimento, ela vem muito para você entender a causa, porque não adianta você querer, né? Ah, eu quero emagrecer, começa a fazer, aí você para no meio do caminho. Então, quando você entende a real causa do que tá te travando, você tem a oportunidade de olhar para aquilo com mais amor. E a gente só é capaz de mudar quando a gente se coloca em primeiro lugar e fala assim, cara, eu sou importante, isso é relevante para minha vida. E quando a gente está falando de tudo isso, de perceber esse movimento, desse autoconhecimento, a gente está falando o quê? De estar presente. E a gente só trabalha o poder da presença quando a gente faz o que é a meditação. Porque a meditação, eu tenho a oportunidade de olhar para mim e falar assim, olha, eu tô falando dessa forma, ou eu tô comendo desse jeito, ou eu não estou indo na academia como eu gostaria de ir, porque você fica presente. Porque senão passa uma semana, passa 2 meses e você tá parado no mesmo lugar. Então, antes de qualquer mudança, antes de a gente falar de autoconhecimento, a gente precisa sim falar o quê? De meditação. Porque só através da meditação você trabalha o seu poder da presença, você trabalha essa questão de você estar aqui e agora e começa o quê? A observar as suas mudanças. E isso é muito comum, né, Paulo? Igual você falou, poxa, eu, né, trabalho com esse público, é um questionamento muito forte. E a questão, gente, que eu gosto muito dessa tecla, até para esse público mesmo, é como que tá a sua autoestima, sabe? Às vezes você, né, trabalhou tanto tempo aí para cuidar da família, do marido, enfim, de todo mundo. E como que tá a sua autoestima? Porque você também precisa reconhecer a mulher que você é. Será que você já fez uma lista de falar assim, cara, quais são os meus pontos que eu agradeço, que eu tenho aqui? Será que eu agradeço, às vezes, né, a minha sabedoria? Será que eu agradeço, às vezes, a experiência de vida que eu aprendi? Será que eu agradeço as relações que eu trago para minha vida? Então, assim, gente, reconhece tudo isso, porque a gente só é capaz de valorizar e de dar importância, de dedicar um tempo tudo aquilo que a gente ama. Né? Igual você falou assim, são mulheres que às vezes já têm filho, enfim, já estão em outro período. Gente, você não cuida do seu filho, você não tira um momento do seu dia para, às vezes, não sei, fazer uma refeição para ele ou para cuidar, não sei, para cuidar, você tira um tempo para ele porque você ama ele. Então, até que ponto não tá faltando um amor próprio também? Você fala assim, cara, eu sou importante, eu preciso tirar um tempo para mim. Então, tudo isso envolve a questão do autoconhecimento e principalmente da meditação, para você estar presente. Uhum. A gente está vendo muito esse movimento de meditação crescer, né? A gente sabe o quanto que é importante, mas assim, como uma coisa nova, quando eu comento com algumas pessoas sobre isso, a primeira coisa que a pessoa me fala, não consigo meditar, não consigo não pensar em nada. As pessoas acham que meditar é não pensar em nada. E na verdade não é, Uhum, né? Vamos uhum. responder uma questão aqui, a Maria Alice. Ela falou assim, olha, eu Vamos. sou eu sou formada em educação física e a síndrome do pânico me bloqueou de praticar atividade física. Uhum. Sim. É uma coisa. Pode falar. Uma coisa legal, né? Às vezes essa questão de bloqueio é muito ligado, Paula, à associação, ou seja, a associação que o meu cérebro fez em determinado comportamento. A gente vê muito isso, assim, né? Em alguns tipos de fobia, que a pessoa, às vezes, ela olha para uma coisa
e já remete, tipo assim, um peso, uma questão que fica presa, sabe? Então, o que que é legal a gente, né, até trabalhar com essa questão do autoconhecimento? Porque a atividade física, além da estética, ela é saúde. Todo mundo precisa fazer, né, Paulo? Você tá aqui melhor do que ninguém para falar sobre isso. Então, Substituível, não tem jeito. né? Então, assim, o que que é legal, interessante, igual, né? Ah, tô bloqueada para fazer atividade física. A primeira questão é não se cobrar. Porque às vezes você começa a se cobrar e você cria um peso maior ainda em estar fazendo atividade física. E buscar o prazer naquilo, sabe? Porque às vezes eu coloco um peso tão grande em fazer atividade física que eu não consigo deixar fluir. Então eu faço por obrigação e não por prazer. E atividade física para você gerar constância é muito bom, igual eu no meu caso. Eu gosto de musculação, gosto, só que o tempo todo eu tô buscando uma atividade nova para fazer, que seja através da corrida, que seja através da bike, que seja através da natação. Então, assim, eu gosto desses estímulos variados, porque eu também tenho uma certa tendência a enjoar, né? Então, se eu não tô vendo prazer naquilo, eu não vou querer fazer, eu não vou querer acordar igual eu tenho costume, né? De acordar às 5 horas da manhã e às vezes estar na academia. Então, para você que tá com esse bloqueio, o que que é interessante você começar a analisar? Quais são as atividades que me dão prazer e eu vou fazer simplesmente porque eu gosto. Que seja uma aula de dança, que seja qualquer outra coisa. Só que começar por algo que te realmente conecta com o que você está buscando para sua vida. E tem que fazer, gente. Tem que ter experiência de fazer uma vez, né? Tudo aquilo que quando a gente está falando de criação de novos hábitos, você precisa fazer pelo período de pelo menos 21 dias. Então, assim, faz uma, né? Vai gerando constância naquilo, mas sem cobrança, por você e pra você. Eu preciso fazer um treinamento com você, Rafa. Porque, assim, eu sou... uma característica minha é ser muito radical nas coisas. E eu sou muito radical no treino de força, sabe? Principalmente para as mulheres maduras. E sou muito radical também contra os aeróbicos. Porque elas já chegam para mim em algumas condições, é hernia de disco, problema no joelho. E sempre aquela coisa, aeróbico, aeróbico, aeróbico. E eu fico forçando, assim. Tem que ter o trabalho de força, tem que ter musculação, tem que ter isso. Mas se você pega uma pessoa com essa condição emocional, que são muitas, né? A gente sabe que são muitas. Isso aqui é uma pessoa falando, mas a gente sabe que domina